Olá, cursistas, sejam mais uma vez bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês na nossa quarta e última aula dessa disciplina. Nessa semana, nós vamos estudar mais um tópico do nosso livro didático. Conforme eu havia combinado com vocês, nessa aula de hoje, finalizaremos o nosso conteúdo e eu explicarei para vocês como será a atividade aplicada. Na aula de hoje, falaremos sobre as políticas de trabalho e geração de renda. Acompanhe comigo o slide 1. Políticas públicas de trabalho e geração de renda. O acesso ao trabalho digno, bem remunerado e vinculado a benefícios de proteção social é cada vez mais raro no mundo contemporâneo. No Brasil, particularmente, essas referências não alcançam mais do que a metade da população trabalhadora. Aqui, a informalidade sempre foi alta e decorre do próprio modelo de industrialização e de modernização adotado no país desde os anos de 1930. O acesso ao trabalho digno, bem remunerado e vinculado a benefícios de proteção social é cada vez mais raro no Brasil contemporâneo. No Brasil, particularmente, essas referências não alcançam mais do que a metade da população trabalhadora. Aqui, a informalidade sempre foi alta e decorre do próprio modelo de industrialização e modernização adotado no país desde os anos de 1930. Para entendermos essa situação, é importante conhecer o processo histórico que nos deixou nessa situação atual. Vamos lá? A partir então de meados da década de 1970, como já nos referimos, o sistema capitalista viveu um conjunto de mudanças. Houve a redução das taxas de crescimento, globalização, financiarização e introdução de novas tecnologias na produção que afetaram profundamente o mercado de trabalho em todo o mundo. Além do desemprego, teriam ocorrido verdadeiras metamorfoses no mundo do trabalho, que resultaram na adoção de novas formas de organização e gestão da força de trabalho, na redução numérica dessa classe operária industrial e na precarização do trabalho. O Fordismo, modelo de organização do trabalho industrial que predominava até os anos de 1970, que estudamos em um outro tópico, ele foi substituído por novos processos de trabalho que foram cunhados a partir de experiências até então periféricas, como o toyotismo, que é um sistema criado na empresa japonesa Toyota que acabou por se propagar mundialmente. Só relembrando vocês, enquanto o Fordismo fazia uma produção em massa para atender cada vez mais pessoas, o toyotismo queria uma produção menor, sobre demanda. Para tanto, vamos utilizar as indicações de um autor que eu, particularmente, eu acho indispensável para tratarmos dos assuntos do trabalho. É Ricardo Antunes. Na internet existem várias palestras e debates desse autor que vocês podem assistir. Vale muito a pena. Pesquisem lá Ricardo Antunes que vai aparecer muita coisa. Vamos então ao slide 2. Segundo Ricardo Antunes, as principais características do toyotismo seriam o processo produtivo flexível. O trabalhador é polivalente e opera várias máquinas ao mesmo tempo, diferentemente do Fordismo, que estabelece na medida em que, sob esse último, o trabalhador era especialista e cumpria uma só função diante da linha de produção. Fala também sobre trabalho em equipe, que é um conjunto de operários opera um conjunto de máquinas e buscam soluções em conjunto para eventuais problemas, formando-se uma integração horizontal na organização da produção. No sistema fordista, o operário da linha de produção remetia a seu supervisor imediato, este e a seu gerente, e assim sucessivamente, segundo a hierarquia da empresa. Tal organização constituía uma integração vertical no processo produtivo. Produção em pequena escala, de produtos diferenciados dirigidos a consumidores específicos ou a nichos de mercados, ao passo que no Fordismo produziam-se mercadorias padronizadas
e grande quantidade para uma massa de consumidores, estoque mínimo, o famoso just in time. Enquanto a organização da produção fordista supunha a manutenção de grandes estoques e peças e insumos, a reposição dessas no toyotismo se dá apenas após a venda do produto. Então, gente, a questão do Fordismo e do toyotismo ainda continua sendo muito basicamente isso. O Ford quer fazer uma produção em grande, larga escala, o toyotismo não. Ele busca uma produção que é o just in time, que busca o estoque mínimo. Tá ok? Então vamos lá. Diante do exposto, podemos afirmar que, em vez de um sistema de relações de trabalho institucionalizado, garantidor de proteção e de direitos ao trabalhador, o toyotismo prevê relações diretas e acordos individualizados entre empresas e empregados. A regulação minimalista, a pretexto de favorecer a melhor eficiência alocativa do insumo do trabalho, ao lado da redução numérica de trabalhadores. Este conjunto de prática teria colocado em xeque também o papel dos sindicatos e seu poder de barganha, na medida em que enfraqueceram a identidade coletiva do trabalhador. No Brasil, essas ideias chegaram para valer a agenda política a partir do início do governo de Fernando Henrique Cardoso, lá em 1995, no bojo das reformas estruturais, voltadas para o ajuste da economia brasileira ao novo ambiente econômico internacional. Foram sugeridas mudanças na legislação trabalhista do país, considerada, então, enrijecedora do mercado de trabalho, por causa dos altos custos que impunham às empresas. E o mercado de trabalho no Brasil? Gente, é o seguinte, quando falamos sobre o mercado de trabalho, é importante destacarmos que este campo de estudo se utiliza de conceitos específicos para designar os diferentes segmentos da população, em função de sua participação no processo produtivo. São eles. Vamos lá no slide 3. Quando falamos sobre o mercado de trabalho, é importante destacarmos que este campo de estudo se utiliza de conceitos específicos para designar os diferentes segmentos da população, em função de sua produção no processo produtivo. São eles. Aquele que está em produção em idade ativa, que é o PLA, é uma classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercerem uma atividade econômica. No Brasil, o PIA é composta por toda a população com 10 anos ou mais de idade e subdivide entre população economicamente ativa e população não economicamente ativa. A população econômica ativa é aquele que tem um potencial de mão de obra com quem pode contar no setor produtivo. Isto é, a população ocupada e a população desocupada. A população ocupada são aquelas pessoas que trabalham, nisso aí incluindo empregados, pessoas que trabalham para um empregador ou mais, cumprindo uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro ou em outra forma de pagamento, moradia, alimentação, vestuário, etc. Inclui-se entre essas pessoas empregadas aquelas que prestam serviço militar, obrigatório, e os clérigos. Os empregados são classificados segundo a existência ou não de uma carteira de trabalho assinada. Conta própria, aqueles que trabalham por conta própria, são aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício e não têm empregados. Há também os empregadores, que são aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício com um ou mais empregados. Existem também os não remunerados, que são pessoas que exercem uma atividade econômica sem remuneração, por pelo menos 15 horas semanais, ajudando a um membro da unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou ajudando instituições religiosas, beneficentes ou cooperativas, ou ainda um aprendiz ou estagiário. E há também a população desocupada, que são aquelas pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a trabalhar e que, para isso, tomam alguma providência efetiva, como é o caso de consultar pessoas, procurar emprego, enviar currículo, etc. Então, diante do exposto,
podemos afirmar que a população não economicamente ativa ou a população economicamente inativa fazem referência às pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas incapacitadas para o trabalho, ou que desistiram de buscar o trabalho ou que não querem mesmo trabalhar. Incluímos aqui os incapacitados, os estudantes e as pessoas que cuidam dos afazeres domésticos, além dos desalentados, aqueles que fazem menção a pessoas em idade ativa que estão desempregados e há mais de um mês não estão procurando trabalho, uma vez que já o fizeram e não obtiveram sucesso. Temos ainda o conjunto de pessoas com menos de 10 anos de idade, que são denominadas como população em idade economicamente não ativa, o PINA. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá. Mas o maior problema até aqui encontrado é a distribuição de renda entre os trabalhadores. Vamos pensar alguns dados. A grande concentração de renda se dá no grupo de 1% dos mais ricos da população, os quais se apropriam de cerca de 13% da renda nacional. Então, 1% da população, 1% tem 13% da renda nacional. Percentual semelhante ao que é apropriado pelos 50% mais pobres. Vamos ao slide 4. Para entendermos por que existe tanta desigualdade, nós devemos buscar lá atrás. Aí por isso eu trouxe para vocês um slide aqui que fala sobre o escravismo ou a escravidão, né, que aconteceu aqui no Brasil. As raízes dessa desigualdade, essas raízes são históricas, a começar pelo escravismo, que impediu o desenvolvimento de um mercado de trabalho livre no país por longos 300 anos. Em meados do século XIX, se constituía já um expressivo contingente de excluídos, formados por homens brancos, pobres e ex-escravos libertos, estimados em cerca de 8 milhões. Para o ano de 1870, que tiravam seu sustento da agricultura de subsistência e de trabalhos urbanos pesados ou domésticos. Outro fator de peso na questão da desigualdade foi a elevada concentração de terra nas mãos de grandes proprietários, o que ainda persiste em boa parte do país, condicionando um padrão de relações de trabalho arcaica e insustentável no campo, que resultam, ao longo do tempo, numa urbanização acelerada e desordenada. Quando aconteceu a abolição, os escravos foram substituídos por mão de obra europeia, especificamente mais italianos e tal, que ocuparam os postos de trabalho, não só na agricultura cafeeira, como também nas áreas urbanas, especialmente nos polos mais dinâmicos de industrialização do país, que, no caso, era o Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos ao slide 5. O slide 5, aqui nós estamos fazendo uma referência ao esforço de industrialização realizado a partir dos anos de 1930, que também não permitiu a inclusão da maior parte da força de trabalho disponível. Assim, apesar do grande crescimento que ocorreu no Brasil entre 1930 e 1980, com taxas extraordinárias que representaram cerca de 380% no período, a incorporação de trabalhadores ao mercado formal de trabalho de cerca de 30 milhões de pessoas foi insuficiente, pois essa urbanização então se deu de forma ainda mais acelerada, mesmo nas cidades mais dinâmicas. O número de boas oportunidades criadas com carteira assinadas e benefícios não atendia à demanda por trabalho. Certo? Vamos ao slide 6. Está aí a nossa carteira do trabalho. Vale assinalar que essa interpretação acerca do desempenho recente no mercado de trabalho brasileiro leva em conta, como vimos, o funcionamento da economia como um todo. Trata-se de uma perspectiva que tem origem nas formulações de Keynes, lá do keynesianismo que nós vimos na segunda aula.
Segundo essa visão, o emprego resulta do dinamismo da economia como um todo e que só pode ser alcançado e sustentado pelo aumento do consumo. Assim, o pleno emprego deve ser perseguido, nem que para isso o Estado tenha que investir na produção e regular as condições de trabalho e emprego. Do mesmo modo, o Estado precisa manter a segurança econômica dos eventuais desempregados ou daqueles sem aptidão para o trabalho, através de seguro-desemprego e da provisão de serviços sociais básicos, não só para manter os níveis de consumo no curto prazo, mas para garantir o crescimento econômico do médio e longo prazo. Passamos agora a entender sobre as instituições do mercado de trabalho no Brasil. A modalidade de emprego, comumente adotada no setor privado brasileiro, ela é regida pela consolidação das leis do trabalho, que nós conhecemos como CLT, e prevê alguns direitos, que são eles. Vamos acompanhar no slide 7. O que prevê as instituições de mercado de trabalho? Jornada de trabalho de 44 horas semanais, férias anuais de 30 dias remuneradas, descanso semanal remunerado, 13º salário, hora extra, cujo valor é 50% acima da hora normal, fundo de garantia por tempo de serviço, impossibilidade de redução nominal dos salários, salvo se for decidido em acordo coletivo, e isonomia de salário para funções iguais. Isso são dados que o CLT nos garante. Então, gente, a partir dessas análises, podemos reconhecer que o entendimento do real funcionamento das instituições do mercado de trabalho é de grande importância para a compreensão da complexidade dos problemas enfrentados no Brasil, no campo do trabalho. Por outro lado, fica claro também que não são as leis de proteção ao trabalhador que geram o desemprego. Isso é importante. Não são as leis de proteção ao trabalhador que geram o desemprego, já que nem sempre elas são cumpridas. De fato, quando observamos o desempenho do emprego formal nos anos recentes, vamos constatar a importância de outros mecanismos, como o aquecimento do mercado interno, por exemplo, para a melhoria de seus indicadores. Agora eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam a situação do emprego hoje no Brasil? Por exemplo, foi muito noticiada uma fila em um supermercado em São Paulo que tinha 360 vagas e 20 mil pessoas estavam buscando aquelas vagas. Então nós sabemos que realmente a questão do trabalho ainda é um problema muito sério no Brasil. Chegarmos até onde chegamos a ter 20% da população econômica ativa desempregada é um índice alarmante e nós temos que criar políticas públicas para consertar essa realidade que estamos vivendo. Isso é um dos problemas mais graves que o Brasil tem hoje, de como fazer políticas para criar novos empregos, como colocar os jovens, como inseri-los no mercado de trabalho. Tudo isso são problemas que nós devemos pensar e realmente mudar essa política nacional do emprego. Certo? Até aí ficou claro? Então, gente, vamos resumir o que estudamos nessas duas últimas videoaulas? Nessa unidade, você estudou um conjunto de políticas sociais que são adotadas na contemporaneidade pelo Estado brasileiro, que pretendem dar conta de alguns aspectos que são estratégicos para que o país vença a sua condição periférica. Nós estudamos, então, a educação e a saúde do nosso povo, a segurança social e alimentar e suas oportunidades de trabalho. Gente, então, essas diversas áreas da política, elas foram tratadas a partir do seu desenvolvimento histórico ao longo do século XX e, adicionalmente, procuramos sintetizar suas diversas orientações programáticas, tais como apresentadas pelas pastas ministeriais que delas se ocupam. Mais informações sobre essas políticas podem ser encontradas nos portais dos diversos ministérios e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, órgão do governo federal, que as acompanha regularmente.
Como estamos chegando ao final da nossa disciplina, eu já vou deixar aqui a sugestão da atividade aplicada que eu havia prometido para vocês. Essa atividade aplicada, gente, ela deverá ser realizada em equipes. Durante nossas aulas, nós estudamos diversas políticas públicas, entre elas a saúde, a educação, a assistência social, emprego e renda. Mas como já bem dizia Karl Marx, que já foi citado anteriormente aqui, apenas estudar sem apontar caminho para as mudanças não adianta. Nesse sentido, a nossa atividade aplicada acontecerá da seguinte maneira. Com a ajuda do seu tutor, dividiremos a sala em 4 equipes. Cada equipe deverá ficar responsável por um tema que será sorteado pelo tutor, dividido em educação, um tema, saúde, assistência social e segurança alimentar e o outro trabalho e renda. Então nós vamos dividir em 4 equipes, certo? Com as equipes divididas, a partir desse momento que o tutor dividir essas equipes, vocês, enquanto futuros gestores, deverão, em um texto, apontar os principais problemas na atualidade do seu tema, do seu respectivo tema, e apontar caminhos para modificá-los. Lembrem-se que tudo que estudamos durante esse mês e apresentem propostas viáveis para melhorar as políticas públicas de nosso país. Espero que se empenhem nas suas propostas e que as mesmas sejam viáveis e possíveis de execução. Vocês não vão fantasiar, criar uma coisa que não existe. Elas precisam ser possíveis de execução. Criaremos um espaço específico para a postagem deste trabalho, certo? Gente, com isso encerramos o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado bastante, tenham aprendido bastante aqui nessas nossas últimas 4 aulas. Como eu sempre falei, lembrem de acessar a sala virtual, participar do fórum. Hoje eu já vou colocar mais um fórum, postar as suas dúvidas e agora já pensar na atividade aplicada. Além, claro, da prova online e da avaliação presencial. Por enquanto é só. Bons estudos para vocês e nos encontraremos em breve por aí. Um grande abraço a todos e muito obrigado.